Olá, líderes e pastores da Igreja United, sejam bem-vindos para mais um Terça Talks, um tempo que nós temos aqui do Ministério com vocês de investimento no seu crescimento e na sua liderança espiritual. Hoje eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, e existem alguns princípios aqui muito importantes para nós, e esse é um texto que a gente às vezes até usa para falar e ensinar sobre generosidade. De fato, esse texto, o apóstolo Paulo está especificamente nos ensinando sobre generosidade, mas eu quero olhar para alguns outros detalhes, que ele vai trazer nesse ensino que podemos aplicar na nossa vida, que não seja especificamente sobre finanças. Ele diz assim, aqui a gente sabe que é uma carta que o apóstolo Paulo então está escrevendo para a igreja de Corinto, e ele vai fazer uma comparação dessa igreja com as igrejas da Macedônia. E ele diz, versículo 1: Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. A primeira coisa que eu percebo aqui é que eu vejo duas qualidades, duas palavras que destacam qualidades e duas palavras que destacam dificuldades. No versículo 2 ele vai falar sobre tribulação e extrema pobreza, mas no mesmo versículo eu também encontro grande alegria e rica generosidade. Então eu posso perceber que a situação da igreja da Macedônia, eles atravessavam um momento de tribulação e extrema pobreza. Mas isso não significava que eles deixavam de ter grande alegria e também rica generosidade. Isso para nós é muito importante porque, como líderes espirituais, muitas vezes nós permitimos, não necessariamente a extrema pobreza, não vou tocar nesse ponto, mas principalmente que as tribulações, ou como aqui a palavra trouxe para nós, a mais severa tribulação, às vezes retira rapidamente de nós tanto a nossa alegria e eu, colocando o assunto da pobreza relacionando com a nossa generosidade. Mas eu quero tocar mais nesse ponto sobre a relação da tribulação com a alegria. Como líderes espirituais, nós precisamos lembrar de que a nossa alegria, ela não está condicionada à circunstância da nossa vida. E se nós não tivermos não só esse conhecimento, mas essa aplicação na nossa vida, nós não poderemos então direcionar nossos voluntários e nossos membros, para um local ou para esse lugar, de vencer as tribulações e manter a alegria no seu coração. E depois ele continua dizendo, no versículo 3, porquanto posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida dos seus bens e até mesmo acima disso. E eu percebo, trazendo aqui novamente o tópico, o assunto do dinheiro especificamente, é interessante que essa grande alegria que eles possuíam, transbordando nessa rica generosidade, vinha de um coração desejoso por servir, vinha por um coração desejoso por participar ali das responsabilidades que eles entendiam que eles tinham como igreja local, O versículo 4 deixa claro isso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. De novo, aqui a gente está falando sobre generosidade, mas isso me traz uma reflexão para uma ótica, como um líder espiritual na casa, eu pensar, caramba, será que no momento em que eu estou atravessando alguma tribulação, isso rapidamente só coloca uma reclamação na minha boca e um desejo, assim, rápido de só não querer estar presente, não querer servir, desistir, me acomodar, dar para trás, fugir da responsabilidade? Ou será que no meio da grande tribulação ou da mais severa tribulação que eu esteja passando, eu de fato consiga atravessar isso com grande alegria, e essa grande alegria sendo resultado do meu coração em entender e desejar servir o Senhor, independente da circunstância que eu esteja passando. De novo, esse é um encorajamento para você e para mim, para sermos lembrados de que as tribulações que nós vivermos, principalmente nós como líderes espirituais, não deveriam paralisar o nosso serviço a Deus. Pelo contrário, mesmo na grande tribulação que a gente estiver passando nas nossas vidas, nós precisamos estar com o nosso coração conectado ao Senhor, precisamos estar com o nosso coração atento, de fato, aos propósitos do reino, que são maiores do que qualquer outra circunstância aqui na Terra, e entender que ainda que existam fatores limitantes, até mesmo por exercício da nossa liderança, porque para os macedônios existia um fator limitante por exercício da sua generosidade, mas ainda assim eles insistiram
para entregar essas ofertas. Então, como líder, eu preciso pensar, se houverem fatores, né, limitantes, né, para minha liderança espiritual, será que eu vou então deixar de exercer essa liderança? Ou eu vou de fato não apenas insistir, mas até mesmo superar a expectativa, porque vai dizer que eles contribuíram na medida dos seus bens e até acima disso. Para que essa igreja tenha conseguido realizar essa obra, o milagre precisou acontecer, porque a palavra está dizendo, eles deram na medida dos bens, ou seja, isso se trata de eu tenho, eu vou dar. Mas no momento em que a palavra diz que eles deram acima disso, então como eles ultrapassaram a medida dos bens que eles tinham? Como eles ultrapassaram, né, poder entregar o pouco que eles tinham? Então certamente isso nos revela aqui um passo de fé que essa igreja tomou na sua generosidade. Mas tudo isso veio desse coração, um coração pronto, né, para servir o Senhor, um coração desejoso, né, uma igreja que estava solicitando com insistência o privilégio de participar. Aqui era da assistência aos santos, mas eles entendiam, existe privilégio em participar da obra do Senhor. Líderes, pastores, nós precisamos ter esse coração. Nós precisamos ter, né, no nosso coração a revelação de que é um privilégio, né, servir na casa de Deus, na liderança espiritual que você e eu exercemos. E depois ele segue dizendo no versículo 5, e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmos ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Por fim, eu vejo aqui o segredo pelo qual essa igreja tinha esse coração. Era uma igreja cujo coração estava rendido a Deus. De novo, ele diz, e não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e depois e a nós pela vontade de Deus. Essa igreja só entendia o privilégio de dar acima até daquilo que eles possuíam, porque eles entenderam que primeiro eles precisavam se entregar completamente ao Senhor. E é nesse lugar, rendido completamente ao Senhor, que teremos então, né, a verdadeira motivação que nos impulsiona através da tribulação a viver uma vida de fé e, de fato, aplicar aquilo que precisamos aplicar no nosso serviço a Deus. Amém, família? Eu oro para que essa breve palavra tenha acendido aí aceso um fogo no seu coração, lembrando de você as suas responsabilidades e a capacidade que você e eu temos, de fato, de sermos sempre triunfantes na nossa liderança espiritual. Um grande abraço e até o próximo Terça Talks.